Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Na semana do Dia da Criança a gente tem uma convidada super especial, mas antes de passar a bola para a Anísia e ela anunciar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, porque sempre que você faz isso, você é logo avisado que toda segunda-feira a gente tem um episódio novo para te entregar. Fora isso, dá o seu like, porque a partir do momento que você contribui com o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais e mais pessoas, fazendo com que a gente consiga atingir mais pessoas, consequentemente entregando esse conteúdo tão rico para todos vocês. Então, Anísia, muito obrigado pela sua parceria nesse novo episódio e anuncia a nossa convidada especial. Olha, essa convidada, ela é muito especial para mim, porque ela é minha amiga do colégio. A gente viajou para fazer vestibular juntas em 2001. Tempinho. Mas faz tempo, né? Então, para mim ver toda a trajetória dela, conhecer de perto a família, toda a história, eu fico muito orgulhosa de trazê-la aqui. Então, quando a gente idealizou esse podcast, a gente queria a presença dela e não tinha uma data mais especial do que a Semana do Dia das Crianças com a Encantadora de Crianças. Então, Aline, seja muito bem-vinda no nosso programa. É uma honra ter você aqui. Você é uma das pessoas que eu conheço que trabalha de fato com o seu dom. Ela tá emocionada, gente. A Aline é uma pessoa das mais choronas que eu conheço, porque ela tem um coração assim de ouro, um coração que assim é sem tamanho. Então, não tinha ninguém mais especial aqui para falar sobre o amor de trabalhar com as crianças, que não fosse você a encantadora de crianças. E eu quero dizer aqui na sua frente que eu sou muito orgulhosa de toda a trajetória que você alcançou. E eu tenho certeza que onde você está é só o meio do caminho de onde ainda você vai chegar. Viu? Ave Maria, muito obrigada. Queria agradecer imensamente tanto a você como ao Anderson e toda a equipe que está por trás de bastidores do programa de vocês. Tenho certeza que vai ser um sucesso enorme. E que gratidão imensa quando você pensa de um profissional que trabalha com criança vir o meu nome à toa. E não é à toa realmente que hoje eu trabalho com o que eu mais amo fazer. Eu acho que a gente tem que trabalhar diariamente com algo que a gente ame. Porque tudo que a gente ama e que a gente se dedica, automaticamente a excelência vem, o marco onde a gente quer chegar chega também, e também a gente tem os propósitos direcionados. Então todo mundo tem uma missão de vida, e eu creio que sim, a minha missão de vida é trabalhar com crianças e fazer com que as famílias recebam todo esse amor, todo esse acolhimento, porque a gente sabe que o atendimento odontológico, muitas vezes os pais passaram anteriormente por algum trauma, medo, algo anteriormente que tenham passado por algum impacto e que isso gere um impacto direcionado para a criança. E é justamente com a minha metodologia hoje que eu quero trazer para que as crianças não tenham medo e nem trauma da visita para o dentista, para que seja algo lúdico, seja algo realmente encantador. E eu fico muito emocionada, de verdade, quando você fala disso, porque vem lá uma ficha, a trajetória desde a época do Colégio Cristos, desde a época da faculdade, quando a gente pegou o ônibus, foi para João Pessoa, foi para Natal. Amiga, realmente ainda teve a fase de Natal. Pra gente poder realmente buscar nossos sonhos e tá realmente estudando, que a gente sabe que uma graduação na área de saúde não é fácil, né? Por qualquer que seja odontologia, medicina, fisioterapia, a gente precisa realmente estudar e se dedicar muito. E é incrível, como eu vejo também, você já passou por vários estados e que hoje também retornou a Fortaleza e tá realmente na busca dos seus sonhos. E eu me sinto muito, muito honrada de verdade. E Anderson também, eu tive o prazer de conhecer ele na época da faculdade. Sempre um menino muito estudioso, um menino muito dedicado. E aí hoje ele construiu também a clínica dele junto com os sócios que ele tem. E assim, só gratidão imensa mesmo pelo convite. E com certeza a Semana do Dia das Crianças seria algo mesmo mágico para que as crianças e as famílias pudessem aprender um pouco do que a gente vai conversar hoje. E amiga, eu como mãe, né? E o nosso público, né, a partir dos 30 anos, muitos são pais e mães, né, então tem muitas dúvidas sobre esse universo infantil, né. Então é muito importante a gente conseguir trabalhar e trazer todo esse cuidado com a criança e respeitar o mundo da criança, né, nesse momento que é tão temeroso que é a ida para o dentista. A gente vive numa era de muitas vivências e experiências, né, eu vejo que hoje a criança, ela se conecta com ambientes.
né? Seja uma criança sensorial, seja uma criança auditiva, seja uma criança que precisa ter um contato e uma atenção diferenciada. Então, eu creio que hoje, devido à vida da gente estar muito acelerada, às vezes algumas famílias acabam que deixam um pouco isso de lado. E eu vejo isso muito no meu dia a dia dos atendimentos do consultório. Então, eu prezo muito por a questão de entender a criança como um todo. Muitas vezes aquela criança foi a primeira vez, ela tinha passado por outros profissionais que não tinham tido um acolhimento tão satisfatório. E aí a mãe me procura sabendo de toda a minha metodologia para que a criança seja criança. Então eu trabalho muito da forma do brincar, para que a criança ela se sinta bem pertencente ao espaço do consultório e que a criança veja e ela sinta que ali não é nada que vai ser traumático para ela. Até porque é algo que a gente vai brincar, acolher e através da diversão e do mundo lúdico a gente consiga realizar realmente o procedimento. Então assim, realmente é uma mágica que a gente faz dentro do consultório, tanto comigo, quando a criança chega para o atendimento em si na cadeira odontológica, mas eu sempre falo para o meu time de colaboradores, antes de chegar até a tia Aline, tem que passar por toda a questão do acolhimento ainda, recepção, atendimento. Então, toda a equipe, todo o time, ele precisa estar muito integrado, ele precisa entender de todo o meu modelo de negócio, para ele entender que um atendimento de criança, ele é individualizado. Às vezes a criança chega chorando, às vezes a criança chega com birra, às vezes a criança já foi para um outro profissional e não quero. E o quanto que é gratificante é aquela criança chegar no espaço e ela se sentir acolhida, tá vendo um filme que ela gosta, tá vendo um personagem, tá lendo um livro de histórias. Então a criança acaba dizendo, nossa, aqui é meu lugar. Aqui eu tô me encontrando. A criança senta, a criança vai pro chão, a criança brinca, as meninas da recepção interagem com a criança. E aí, quando chega no consultório, muitas entram e já me veem logo de personagem e dizem assim, uau, mamãe, que massa, que legal. Então a criança realmente se encanta. E a mãe, muitas vezes, quer vivenciar aquilo porque antigamente ela não teve essa oportunidade. E tem um detalhe muito importante aí, porque muitas vezes a criança, quando chega no odontopediatra ou no dentista, ele não é o primeiro profissional de saúde que ele tem contato, né? Então ele tem contato com o profissional de jaleco branco, seja médico, fisioterapeuta, mas geralmente um médico e no momento de dor, de uma vacina, de uma doença, alguma coisa assim. Então muitas vezes ele não teve nem o trauma do dentista em si, mas pelo fato de estar num ambiente ali ambulatorial, gera um desconforto, né? Então, assim, muitas vezes só o fato dele chegar no ambiente mais acolhedor, ele não associa essa questão de dor ao que ele está ali visitando. Isso é verdade. Até porque o contato com o odontopediatra é algo muito cultural até. Eu gosto muito de comentar sobre isso, porque antigamente só se levava o dentista quando tinha dor, sintomatologia. E hoje a gente trabalha numa filosofia de prevenção. Então hoje a visita no dentista começa ainda na gestação. Então a gestante engravidou e agora o que é que eu vou fazer? Vai procurar o psicólogo para fazer um pré-natal psicológico, vai procurar um dentista para fazer o pré-natal odontológico e vai procurar o gineco obstétrico porque ele vai decidir ela vai decidir junto com o pai qual tipo de parto vai ser realizado. Então muitas vezes, principalmente da era que é o que vocês estão trabalhando de alcance, que são os 30 anos para cá, são pessoas que já tiveram vivências diferentes, né, que não tiveram a oportunidade de estarem levando os filhos ainda desde a época da gestação. Então tiveram esse primeiro contato, muitas vezes com 7 dias de nascido, com o pediatra, que é o médico da família, inicial que vai tratar da criança, e no processo de vacinas. E a gente sabe que muitas mães têm medo da agulha, da picadinha, da formiguinha. Então, muitas vezes isso é projetado para a criança. Então, quando a gente trabalha de uma forma diferenciada, colorido, com lúdico, trabalhando temáticas de personagens e um ambiente diferenciado, a criança e a mãe chegam até mais leve no espaço do consultório. Porque muitas vezes o branco, algumas mães têm a síndrome do jaleco branco. E acaba que a criança, quando vê a pessoa toda de branco, muito formal, acaba que se assusta. Porque tem algumas pessoas que têm a síndrome do jaleco branco e acaba afastando do profissional e a criança, dando uma expansividade nisso. Então hoje eu trabalho dentro dessa metodologia de diferenciação para que a criança se sinta realmente pertencente. E mesmo que tenha tido algum trauma anteriormente por conta da vacina ou algum outro contato, ali como vai ser a primeira experiência, a primeira visita, o primeiro contato, se for o da criança no caso, para que a criança realmente se sinta pertencente, para que ela conheça o espaço, ela explore o espaço e a gente entenda o que é que a criança realmente se conectou. Porque quando a criança chega, eu tô sempre de um personagem diferente.
justamente para que a criança ela venha para o meu mundo e eu entenda o mundo dela também. E aí tem criança que muitas vezes não gosta do personagem. Eu já tive algumas crianças que eu atendi e que olharam e ficaram um pouco assustados, bebês de 1 ano e meio, 2 anos, que alguns têm medo quando o personagem chega, quando vai passear no trenzinho. E aí a gente vai dessensibilizando essa criança, eu vou trazendo fantoches, eu vou brincando de outras formas lúdicas, eu vou pro chão, eu vou me conectando através de painéis sensoriais. Então a criança ela vai entendendo que a profissional, que no caso eu estou ali, de uma outra forma para poder conectar com ela e atender. E aí você vê claramente como a criança fica mais leve, o pai, a mãe, a babá quando vai, a vovó. Então acaba que é uma diversão ir para o consultório. Então acaba que a criança gera uma memória afetiva e a criança quer voltar. Crianças de 2, 3, 4 anos de idade, sempre quando vão escovar o dentinho, acaba remetendo àquela visita que teve no consultório, porque vai ter todo o quê? A conexão do profissional com o ambiente, e aí quer repetir aquilo novamente, porque foi algo muito legal, muito divertido. Aline, essa fala que você está trazendo é um conhecimento que você tem do lado psicológico, inclusive falando, né? Que é importante que os pais, os tios, os avós saibam que existe esse lado dentro da odontologia, que profissionais como você se capacitam para atender da melhor forma possível. Agora eu vou falar como dentista numa área mais técnica. Para mim, a odontopediatria é uma das especialidades mais difíceis que tem. Porque o odontopediatra, ele tem que ser um excelente clínico geral de criança, né? Porque o odontopediatra, ele intervém ali na saúde da criança, seja para tratar um canal de um dente descido, seja para poder fazer um tratamento interceptativo. Geralmente o odontopediatra tem a formação da ortodontia também, né? Em termos de fazer ortopedia, ortodontia, faz cirurgias. Então, quando a gente trata o adulto... tem que trabalhar rápido, né? Porque a criança tá ali... E quando a gente trata o adulto, a gente faz a cirurgia específica do adulto e normalmente eu não faço a restauração. Ou eu faço a restauração e não faço o canal. E normalmente o odontopediatra faz tudo e tem que ter esse conhecimento muito amplo. Então, isso por si só já é muito difícil. Fora o desafio de atender uma criança, né? Porque não é toda criança que é colaborativa ali, né? Ele colabora pro atendimento. Então, assim, na minha opinião, de termos científicos, técnicos, até para poder ver essa questão psicológica, como você está falando, é uma abrangência muito grande. Então, assim, é muito complexo você atender a criança. E eu falo isso porque eu sou de uma geração de que eu via muitas pessoas dizendo assim, não vale a pena você tratar ou extrair logo o dente dessa criança, porque vai cair e vai vir outro. E a gente está cada vez mais, enquanto profissionais de saúde, desmistificando isso e colocando na cabeça da geração atual, não, que os dentes são valiosos, independente de serem descidos ou não, que isso vai gerar um impacto na formação óssea, muscular e psicológica da criança, né? Então, como que você decidiu e optou lá na faculdade em se especializar numa coisa tão difícil que é a odontopediatria? Você comenta de algo realmente que são os aspectos psicológicos e as abordagens. Que nós que somos odontopediatras, que trabalhamos com crianças, a gente precisa entender aquela criança como um todo. Até para a gente saber qual vai ser a abordagem técnica e psicológica para trabalhar. E é algo muito legal que você perguntou sobre a questão da trajetória, né? Minha mãe é médica, minha mãe é pediatra, então assim, eu já tenho em casa uma vivência de uma humanização imensa. Ela era neonatologista e pediatra, então hoje ela nem tá mais no consultório. E aí por muitos anos, eu acompanhei esse desenvolvimento dela, quando ela estava só na parte do consultório, em atendimento, e depois quando ela foi para centro cirúrgico, quando ela foi para UTI, trabalhar somente com bebês dentro da neonatologia. E ela sempre me dizia, filha, trabalhar com crianças, o mais importante você já tem, que é o dom. Você ama criança, você ama essa conexão, você vivencia isso. Mas o mais importante é você entender os pais. Porque muitas vezes os pais trazem uma história pregressa e aí a criança traz essa questão do medo, da ansiedade. Então, desde a época da minha mãe ainda, como profissional, eu ainda estava pensando o que é que eu ia fazer, se eu ia fazer medicina, odontologia. Ela, como médica, queria muito que eu fosse médica. Eu acho que um dos sonhos dela é que eu realmente fosse pediatra, médica pediatra.
E aí, depois de tanto pensar e refletir, eu falei, mãe, eu vou tentar odontologia. Ela falou, sério, filha, mas por que você vai fazer odonto? Você não faz medicina. Tem um consultório, vai ficar para você o consultório. E eu pensava, gente, ela é médica. Eu, como dentista, iria agregar valor dentro do espaço dela. E aí eu tive esse desejo, essa vontade, mas até então eu não sabia que eu iria trabalhar com odontopediatria, né? Porque quando eu comecei a prestar ainda o vestibular, eu tinha a dúvida. E eu comecei e tentei odontologia. Tanto que eu tentei odontologia na Unifor, tentei odontologia também em Natal. E aí passei em Natal. E aí eu fui até Natal, estudei 1 ano lá em Natal na odontologia. A Anísia também, a gente se conheceu também mais profundamente também lá, a gente já se conhecia desde a época do colégio. E aí durante a faculdade, só fiquei 1 ano lá em Natal e depois minha mãe, o sonho dela era me transferir para Fortaleza, porque queria a filha perto para justamente eu trabalhar melhor dentro dessa questão, ter oportunidades de estágio também aqui em Fortaleza, já que aqui seria a minha cidade natal, e nicho. E aí dentro da odontologia, quando eu vim transferida de Natal para a Unifor, e aí eu galguei, eu acho que todo profissional, ele tem uma história dentro de uma trajetória de uma universidade. Então assim, a gente tem que sempre dar o nosso melhor, e eu sempre procurei dar o meu melhor, como eu dou até hoje. Dentro da universidade, quando eu cheguei lá no 6º semestre, nunca vou me esquecer, eu tive uma professora, uma orientadora maravilhosa, a doutora Grace, que ela me acolheu de braços e portas abertas, tanto na faculdade, me deu várias oportunidades de ser bolsista pela universidade, de participar de projetos de extensão. Eu viajava pela universidade mostrando os trabalhos que a gente elaborava, os atendimentos que a gente realizava, tanto na época como pacientes normosistêmicos, nas clínicas infantis, como também no projeto de extensão, que era de odontologia para bebês e de pacientes portadores de necessidades especiais, que na época era essa nomenclatura. A gente fez isso juntos, amiga. Que era justamente essa nomenclatura, e a gente teve a oportunidade de estar junto, acho que mais ou menos 1 ano, não foi? Ficou junto 1 ano. Que a gente atendia esses pacientes num ambiente que era não ambulatorial, e a gente ajudava essas famílias de comunidades e tratava essas crianças, pacientes com espectro, pacientes com Down, pacientes com paralisia cerebral. Então, assim, realmente a universidade foi uma escola para mim. E ali, desde o 6º semestre até o último semestre, eu sempre me dedicava. Tanto que os professores, quando chegavam na disciplina, e tem criança, eu mando pra Aline. A Aline ama criança, a Aline vai desenrolar. Teve uma criança que teve um trauma, nunca me esqueço, na clínica integrada, e aí o professor Cláudio chegou, não, vai fazer canal. Aline, cadê a Aline? Cadê a Aline? Porque ela tem que condicionar a criança, ela já tem um manejo, ela já veio lá da disciplina de odontopediatria, ela vai conseguir ter um manejo melhor com essa criança. E aí eu fico muito feliz, porque desde a época da faculdade eu já construí isso. Só que a gente para pensar, terminei a faculdade, e agora? Porque assim, vem um mundo, as portas do mercado se abrem e a gente sabe que o mercado, ele é um mercado muito competitivo, existem muitos profissionais bons no mercado hoje e a gente precisa pensar de uma forma diferenciada. E assim, a minha primeira oportunidade quando eu me formei, eu fui trabalhar no serviço público, um serviço de saúde, e que eu tiro ali como grande aprendizagem, porque eu trabalhei lá numa unidade de saúde em Caucaia, no município de Caucaia. Então, assim, tinha todo o deslocamento, tinha a questão do tempo de deslocamento, do atendimento em si, quantidade de fichas, o que a gente poderia trabalhar com o que se tinha ali naquele ambiente de serviço. Então, assim, eu saí de uma universidade que tinha tudo de excelência e a gente ter que se virar naquele ambiente, no começo não foi nada fácil, eu tive muito impacto. E eu falava, mãe, eu acho que eu não quero isso, eu não quero ir para o serviço de saúde, eu quero outra coisa. Ela, não, mas isso vai ser bom para você aprender, para você ver. E aí foi quando eu disse, não, eu quero começar a me especializar em odontopediatria. E aí eu tinha muita vontade também, porque quase todos os odontopediatras também fazem a especialização de ortodontia. A gente aprende um pouco na odontopediatria sobre reabilitação, mantenedores de espaço, aparelho ortopédico, mas é pouco, porque a gente precisa realmente lidar com o mercado, com o que o mercado precisa e tem que se aperfeiçoar cada dia mais. E aí eu tinha a dúvida, eu vou começar por onde? Odontopediatria ou ortodontia? Eu amo odontopediatria. Eu já tenho uma base muito boa desde a época que eu saí da faculdade. E aí eu digo, não, eu vou me inscrever, vou procurar a instituição e vou ver qual que tem primeiro. E aí a primeira foi a ortodontia. E aí eu já foquei na ortodontia, na época eram 3 anos para estudar ortodontia. E assim, quanto mais eu estudava, mais tinha uma vontade, porque transformava sorriso, dentes tortinhos, apinhados, crianças com alterações ósseas, alterações esqueléticas, crescimentos de queixo, pacientes mais dentuços. Então assim, a ortodontia, ela transforma a vida de uma criança e de um paciente adulto. Então você dá um resultado num tempo de tratamento que você consegue realmente projetar e dar um resultado de impacto.
E aí eu fiquei muito encantada com a ortodontia. E aí a Grace falava, você não vai fazer odontopediatria? Você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio. Aí eu falei, ai, professora, eu tô amando o orto, mas eu amo odontopediatria. Aí ela falou, você não vai conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu sempre fui assim, querendo fazer tudo, querendo conhecimento, estudar. E aí na época ela falou, Aline, vai abrir uma turma na Academia Cearense de Odontologia. Veja quando vai ser essa inscrição. Aí eu fui lá na academia, me inscrevi, fiz uma seleção, fiz uma prova. Nós eram vários colegas e só eram 12 vagas. E aí eu fui inscrita, passei nessa prova e comecei a especialização de odontopediatria. Quando eu comecei a especialização, os primeiros módulos, a gente vê a parte inicial de biologia, histologia, microbiologia, não tem tanta motivação ali no começo. E aí quando a gente entrou realmente nos atendimentos, na clínica mesmo, eu falei, meu Deus, isso aqui é o meu mundo. Isso aqui, chega, me arrepio, ó. Isso aqui é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer. Eu amo ortodontia, mas é incrível como a odontopediatria, o brilho dos meus olhos vem. Ele me conecta muito. E aí eu comecei o curso de odontopediatria e desde então sempre me aperfeiçoando. Então, como eu não tive a oportunidade de ir para São Paulo ou ir para o Rio, como eu queria muito ir para a USP ou para a UFRJ, Grace me projetava muito, me ajudava muito Amiga, dentro acho que desse você processo. devia ter ido, eu tava lá, A gente ia se encontrar, né? Mas não era meu propósito. Amiga, essa de dupla ia ser vida. infalível. Isso é verdade. Mas eu acho que não era meu propósito de vida mesmo, porque eu estava finalizando a ortodontia e eu queria muito começar. E as especializações são de 2 em 2 anos. Então, se eu não começasse naquele momento, eu iria ter que esperar mais 2 anos, para 3 anos que eu estava. Então, tinha toda uma logística de tempo também. E aí, na época, eu ainda trabalhava no posto de saúde, tinha o tempo que tinha que sair para ir para as aulas na especialização, que era uma vez por mês, aquele tempozinho curto e tal, que tinha para a gente poder se dedicar mesmo ao curso. Então, assim, não deu certo. Na época, eu fiquei até um pouco mais triste. Ela falou, não, faça, você vai gostar. A equipe que tem da USP também vem para dar aula, que é a doutora Salete Narraz. É uma mãezona também para mim na odontopediatria. Ela trabalha muito com os aspectos psicológicos na criança. E assim, eu tenho ela muito como modelo muito ela até hoje. Ela é senhorinha, ela ainda atende. Aline, eu atendo 1 ou 2 porque eu tô tão cansada, mas é tão legal. Essa energia que a gente troca com a criança, isso é muito bom. Isso nos faz fortalecer melhor como pessoa, como humanos. E assim, são palavras que a gente tem de professores, de mentores, que isso fica para a nossa vida inteira. E aí, dentro dessa construção da trajetória profissional, eu finalizei o curso de odontopediatria, a especialização, e aí fui trabalhar dentro de operadoras de planos odontológicos, que já era um nicho de mercado. Você saiu do serviço público? Saí do serviço público e fui trabalhar em operadoras odontológicas, que seria um nicho de mercados bem diferente. E aí, quando eu fui trabalhar lá, eu já era odontopediatra e ortodontista, e aí, graças a Deus, tive uma grande aceitabilidade pelos gestores dessa empresa e por A gente trabalhou junto. Verdade, alguns meses, não foi? Foi. E aí, vários profissionais me indicavam muito e eu consegui ter uma cartela e uma demanda de cliente bem grande dentro dessa empresa. E aí eu ficava, meu Deus, eu quero mais, eu quero me especializar em outras coisas, eu quero pensar em montar o meu modelo de negócio. E aí foi quando veio a oportunidade de eu ministrar aula lá na Faculdade Católica Rainha do Sertão, lá em Quixadá. E eu pensei, meu Deus, Deus me abençoa tanto, Deus abre tantas portas, Deus me dá tantas oportunidades. E aí foi quando eu entrei no mestrado em saúde da família e a minha dissertação orientada pela Grace, dentro de pacientes especiais, trabalhando protocolos de atendimento em ambientes não ambulatoriais, que é o que eu tinha feito tudo dentro da época da faculdade. Então, assim, foi tudo acontecendo de uma vez só, como tudo que acontece na minha vida é muito intenso. E eu digo, meu Deus, agora para onde eu vou seguir? Fui para o mestrado, aceitei, fui dar aula na Católica, fiz a seleção, essa oportunidade foi uma oportunidade única na minha vida. Passei 4 anos na Católica, fiz muitas amizades com professores, conexão com alunos. Então, assim, foi uma época assim, sensacional, porque eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar pessoas, eu gosto de ter esse contato, tete a tete. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu sou expansiva e que isso me faz muito bem. Eu creio que a gente tem que trabalhar com coisas que fazem bem pra gente. E aí, dentro desses 4 anos da faculdade, eu estava ainda nas operadoras do plano odontológico nessa empresa. Foi quando me veio a vontade de sublocar um consultório de um colega no Hospital da Gênesis e começar devagarinho a atender
esses meus pacientes que já tinham tido uma demanda dos próprios meus alunos que queriam realizar um atendimento, só que eu achava que não seria um local ideal levar ali para a operadora, que eu pensava e idealizava montar um espaço com algo diferenciado que eu queria propor. E logo no começo eu nem trabalhava com essa técnica da diferenciação. Eu usava jalecos coloridos, verde, lilás, de cores coloridas para chamar a atenção da criança e com dentro dessa minha metodologia da humanização, do cuidado, de entender nessa parte psicológica, das alterações psicológicas que a criança apresentava, trazendo ela para o meu meio. E aí comecei. E tudo que a gente começa dá um frio na barriga, porque a gente acha que não vai dar certo. Aí vem aquelas vozezinhas, ai, mas você vai ter que investir nisso, você vai ter que fazer, mas será que eu consigo? Porque eu só ganho isso. Será que eu vou conseguir juntar isso aqui para poder investir? E eu sempre senti muito o meu coração. E sempre fiz o que o meu coração falava. E eu disse, vai, meu coração sentia que vai dar certo. E sempre que eu projetava aquilo na minha cabeça que vai dar certo, é incrível como todas as portas e os portais e os caminhos se abriram. E aí fui começando e comecei só sexta-feira, e depois comecei mais um outro turno, e até que esse colega, ele é implantodontista e protesista, ele falou, Aline, eu acho que tá na hora de você montar o seu espaço. Aí eu, ai meu Deus, eu tô sendo expulsa de um consultório. Aí ele falou, Aline, você tem potencial, coloca, você tem muitas ideias, porque como eu sublocava, tinha coisas que eu precisava ter no espaço que eu não tinha como, porque ele atendia outros dias lá. Então eu tinha que respeitar o espaço, porque o espaço era do colega. E eu disse, ai, aonde que eu vou? Aí ainda subloquei outro consultório de uma outra odontopediatra, que aí já tinha um ambiente mais lúdico para atender. E ela precisou de horários, e aí não conseguiu sublocar mais para mim. Eu falei, não, agora é a hora. E aí foi justamente um pouco antes da pandemia, quando a Michele França estava de transição também. Ela atendia em um consultório de uma única sala e estava transitando para outra sala, que ela chegou para mim e falou, amiga, eu acho que você precisa conhecer meu espaço. Aí eu falei, mas sério, parecia uma coisa que, tipo, eu já tava querendo isso, mas não tinha coragem de dar esse próximo passo. É o universo que coloca pra você. O universo fala, né? Ele mostra pra gente caminhos e a gente tem que saber se a gente vai ou não. A gente tem que sentir nosso coração, porque quando a gente sente, a gente vai e se entrega. Na verdade, a gente pede pro universo sinais, aí quando ele manda, a gente às vezes não consegue visualizar, né? Que é a hora. Verdade. E aí eu fui conhecer, me apaixonei pelo espaço, chamei meu esposo, falei, vida, será que é agora? Ele falou, calma, vida, vamos com calma, vamos devagar, porque o investimento de um consultório odontológico é um investimento muito alto. Então, assim, tem que ver se você está preparada. E aí fiquei de pensar. E dentro dessa operadora que eu trabalhava, eu tenho uma colega que é a doutora Márcia. E aí ela sempre falava para mim de algumas insatisfações que vários colegas têm em planos odontológicos, enfim. Que a gente não vai se deter muito isso hoje. E ela falava, Aline, por que a gente não monta um consultório aqui pertinho de uma das unidades que a gente atende? A gente começa devagar e eu digo, meu Deus, 2 oportunidades que estão acontecendo. E aí nesse dia eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí do atendimento e fui rezar e pedir a Deus um direcionamento. E Deus falava, vai. Eu disse, meu Deus, mas vai os 2 juntos? Não dá, vamos devagar. E aí eu comecei lá na unidade da Parquelândia, com um consultório que eu tinha a sócia, que era a doutora Márcia, a gente sublocou uma sala, e aí começamos devagarzinho. E eu atendia um dia, ela atendia outro, e a gente dividindo o espaço e dava tudo certo. E aí eu também tinha esse fator dificultador da questão da ambientização, porque um ambiente para atendimento para a criança precisa estar todo lúdico, precisa estar todo engajado para que a criança conheça aquele espaço e realmente se familiarize. Então, literalmente, eu tinha que montar um cenário e tirar um cenário. E eu tinha que respeitar o espaço da colega, porque ela atendia ortodontia e atendia pacientes adultos e idosos. Ou seja, o ambiente, o padrão do atendimento era muito diferente do que eu tinha de proposta e do que no atendimento era realizado. E a gente passou um tempo na sociedade, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente sentou e aí ela resolveu sair da sociedade, montar o espaço dela e eu fiquei no meu espaço. E aí foi quando eu digo, meu Deus, e agora? Os custos duplicaram, porque antes os custos eram divididos, e aí veio aquela ansiedade porque tudo parou, o mundo parou na pandemia. Então nós ficamos praticamente ali 3 meses sem atender, e aí eu me lembro como se fosse hoje, a gestora do Harmony, que é onde eu atendo lá na Parquelândia, me ligou e disse assim, Aline, a sala vizinha sua, ela vai ser entregue. E o que você acha, já que você tem uma demanda de atendimento, de ficar com essa sala, sublocar e você expandir o seu consultório? Eu falei, Carol, mas a gente está na pandemia, eu estou sem atender. Ela disse, calma, vamos sentar, conversar, vamos fazer um online. E aí foi quando a gente fez um online, eu digo, vamos, eu vou entrar
com isso, chamei a arquiteta, conversei, até porque eu queria dar um espaço melhor de atendimento, queria fazer tudo que eu estava idealizando no modelo de negócio para o atendimento. E hoje eu tenho 2 consultórios lá na Parquelândia, nesse espaço. E aí, na pandemia, foi quando justamente a Michelle terminou de ajeitar, organizar o consultório dela, que hoje ela tem um espaço de clínica lá no Pátio Dom Luiz. E aí, nessa transição, ela falou, olha, Aline, ou é agora ou é nunca, porque se você não quiser, eu vou passar para outra pessoa que eu não consigo ficar segurando para ti. Eu falei, e aí, amor? E aí, amor, o que eu faço? Ele falou, vida, são 3 consultórios, calma, vamos devagar. Aí eu digo, meu Deus do céu, calma, o que eu faço? Tem que ser ousada. Tenho que literalmente ser usada. E aí, iniciei lá na Michelle, fiz uma obra, fiz uma reforma, porque eu me encantei realmente com o espaço, mas o espaço dela era mais cinza, mais escuro, que ela trabalhava com estética, harmonização, e eu queria uma coisa mais rosa, mais alegria, ter uma energia diferente naquele espaço. E aí comecei a obra do consultório da Aldeota, e aí, obra sempre é incrível, é difícil obra imprevisível. Você ter um tempo determinado. Os projetos dizem um tempo, a arquitetura diz um tempo, mas é incrível como nunca é aquele tempo hábil. Enfim, não foi diferente comigo. Então demorou um tempo e aí quando realmente eu inaugurei, comecei a trabalhar ali dentro da minha metodologia e fui conquistando o meu espaço e fui conseguindo que as pessoas entendessem a minha filosofia de tratamento, que era algo diferenciado, que muitas famílias não conheciam, muitas vezes já tinham visto em alguns modelos de negócios, e algumas pessoas hoje já trabalham com essa metodologia, mesmo que trabalham com vacinas, porque a gente sabe que quando a gente pega desde o bebê, a gente tem que fazer de tudo para que essas crianças minimizem o medo e a ansiedade, né? Seja de dentista, seja do jaleco branco. Então a gente precisa trabalhar de uma forma diferenciada. E aí consegui iniciar também os meus atendimentos, a obra também do meu outro espaço da Parquelândia. E eu tive que sublocar um consultório na mesma torre para que a obra realmente conseguisse ser finalizada, porque tinha uma expansão, então tinha que integrar os consultórios. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Aí teve que dar conta de uma obra, aliás, duas obras, 3 consultórios ali meio que parados, não é isso? Pelo que eu tô entendendo. E ela teve que dar conta de sublocar um outro espaço. E deu tudo certo. Com os perrengues lá, que tudo aconteceram. Ainda tem a família para dar conta, ainda tem a casa para dar conta, ainda tem tudo para dar conta e dá tudo certo. Porque quando a gente realmente pensa no projeto e você se dedica, você entrega ali, dá todo o amor, realmente a gente consegue finalizar aquilo ali. É incrível. E, amiga, é interessante assim, como a gente deve confiar no nosso poder interior, né? Então, você falando, veio muita coisa da Poliana, que nós 3, né, somos pacientes da Poliana, a gente já gravou com a Poliana, que é muito dessa questão da nossa reprogramação mental. Então, quando a gente acredita na gente, acredita onde a gente quer chegar, não tem nada que impeça uma pessoa determinada, né? Então, apesar de tudo que você passou, você acreditava no seu potencial, no seu dom e aonde você queria chegar. E outra coisa também que a gente falou aqui, que eu acho muito importante salientar, que na odontologia a gente é muito dividido nas áreas, e isso é uma coisa muito sábia. Então, às vezes, um paciente, ele quer pegar um profissional específico, atende meu filho. Gente, não é assim. Então, assim, eu amo criança, eu amo minhas filhas, mas o meu público de atendimento é um público adulto. A gente fez o projeto de pacientes especiais. Só que hoje em dia eu atendo prótese de pacientes especiais. Então, assim, acaba que eu gosto assim, de salientar que cada um tem seu nicho. Seu nicho, né? Como se fosse cada macaco no seu galho, né? Então, acho que a gente tem que realmente valorizar a pessoa na sua área específica. Exatamente, porque, por exemplo, do mesmo jeito que uma criança não se sente bem no ambiente de atendimento adulto, o adulto também não vai se sentir bem no ambiente extremamente lúdico. Isso, né? Até porque o profissional ele se dedica a estudar mais a sua área de atuação. Então, eu acho que quanto mais especializado você se torna, melhor você entrega o resultado para o seu paciente. Sempre. E a mãe que procura um odontopediatra, ela sabe da importância das abordagens que o odontopediatra faz. A gente estuda 2 anos ali na especialização, mas nós, a saúde, a gente nunca termina de estudar e terminei e concluir aquela especialização. Tem cursos, tem congressos, então sempre a gente está se aperfeiçoando, porque a gente sempre quer algo maior, a gente sempre quer oferecer algo diferenciado para a família. Então, assim,
muitas vezes eu ainda passo muito por isso no consultório. Quando alguns colegas entram em contato, Aline, eu tentei atender meu filho, eu tentei atender meu sobrinho, mas não teve sucesso. Tem que ser realmente você. Você que tem que encantar a criança. E eu sempre falo, mas qual era a necessidade de atendimento? Era uma limpezinha. E na limpezinha eu vi uma cárie, eu fui fazer a cárie e não deu certo. Então, assim, muitas vezes é a abordagem psicológica, porque com certeza o colega era apto a realizar aquele procedimento restaurador, mas a forma de abordagem técnica com a criança, ali faltava um plus. Então, realmente, o odontopediatra não trabalha somente no atendimento em si. E a gente tem que ter a expertise de quê? De ser rápido, prático, estar atenado a todos os sinais ali, porque muitas vezes a criança vai fazer um procedimento ali mais invasivo, um tratamento de canal, uma terapia pulpar, ou uma cirurgia de frenectomia, que a gente requer um V0, um rapport com a criança. E se a gente não consegue ter essa conexão, não vai ter sucesso naquele procedimento. Então a criança precisa ser condicionada previamente. Eu trabalho muito com a técnica do dizer, mostrar e fazer, para que a criança chegue no meu espaço e ela entenda ali como vai funcionar. Porque não adianta de nada. A criança chegou no espaço, sentou e foi ser atendida. Não funciona dessa forma. Criança nenhum, em espaço nenhum, pode ser o mais lúdico possível, ela não vai chegar e sentar na cadeira odontológica. Ela tem que ter o tempo para ela brincar, ela tem que ter o tempo para conhecer, se conectar com a recepção, com a atendente, com toda a equipe que esteja ali naquele espaço. Para aí sim ela conseguir ter segurança e conseguir sentar para realizar um procedimento odontológico propriamente dito. Então são processos, são construções, é um relacionamento, são abordagens, como o Anderson falou, psicológica, que a gente estuda muito psicologia na infância, para a gente saber da fase da birra, dos 2 anos, que tem o table 2, que são as crianças que ficam com birra, é algo normal da criança, mas eu tenho que saber como é que eu vou conduzir com aquela criança que está de 2 a 3 anos, que não quer escovar o dente, que em casa a mãe fala, e não abre a boca, tá na época de ser o cascão, porque tá entrando na pré-adolescência. Então a gente tem que saber criar rotinas com essas crianças para que em casa ela consiga ser executada também. Porque não adianta de nada vir no consultório, a gente fazer todo um trabalho de excelência e em casa não ter a consequência e não ter a sequência da supervisão dos pais. Então eu sempre falo, vocês estão dispostos a realmente me ajudarem? Que eu preciso que em casa me ajudem. Que precisa ser um trabalho em conjunto, Precisa ser um trabalho em conjunto. E muitos pais dizem, eu tenho uma empresa, eu tenho isso, eu não tenho tempo. Mas calma, vamos fazer uma chamada online aqui com a babá, porque essa babá é maravilhosa, resolve tudo. Eu disse, vamos, e na próxima vez você vai trazer a babá, para a babá entender de todo o processo técnico, do que ela vai ter que fazer em casa, para a gente realmente ter um controle. E antigamente a gente trabalhava muito com retorno de 6 em 6 meses na visita do odontopediatra. Hoje a gente até já diminui de 3 em 3 meses para a gente poder acolher essa criança de perto e supervisionar. Uma criança que tem uma alta atividade de cárie, eu não posso ver essa criança daqui a 6 meses. Isso eu falo até para os meus pacientes adultos. Sim. Antigamente você assistia comercial na TV de creme dental e falava dos 6 em 6 meses e isso parou de rodar. Porque é muito pessoal. Tem paciente que precisa estar, independente da idade, a cada 2 meses, 3 meses no seu consultório. Exatamente. Né? Então, assim, é muito individualizado isso daí. Tem paciente que você não consegue deixar solto tanto tempo. Paciente que tem uma alta atividade de tártaro, paciente que tem um sangramento gengival intenso, como que eu vou fazer um retorno de 6 em 6 meses? O avanço da doença gengival já vai estar muito mais progredida. E aí, muitas vezes, é um tratamento mais invasivo, sendo que poderia ter sido interceptado já antes, para ter todo esse cuidado, realmente, do tratamento preventivo. Então, eu sempre falo que a prevenção, ela é muito mais barata do que o tratamento realmente restaurador, o procedimento que tenha que ser realizado. E hoje eu vejo que a odontologia, ela está muito mais modernizada. Hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada. Hoje a gente tem scanners que a gente consegue escanear a boca do paciente e ver ali como vai ficar. Então, assim, a gente tem que estar realmente se aperfeiçoando, porque senão o dentista, se ele não estiver ali realmente dentro daquele nicho, ele não vai conseguir ter realmente um alcance. E o mais importante, ele não vai oferecer um tratamento de excelência para a família, que é o realmente que as pessoas hoje já buscam. Aline, a gente falou sobre pacientes portadores de necessidades especiais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse atendimento para esse tipo de paciente, né? Porque eu acho que muitas vezes os familiares não procuram por não terem conscientização da importância da boca para esse paciente. Às vezes fica tão preocupado com a saúde sistêmica dele e esquece da boca. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa conscientização para esse público. Verdade, Anísia. Na verdade, antes a gente chamava pacientes portadores de necessidades especiais. A nomenclatura hoje deu uma reformulada. A gente trabalha com pacientes atípicos, né?
paciente com espectro, que são os pacientes com TEA, pacientes com Down, pacientes com distúrbios sensoriais, que não têm um diagnóstico preciso, mas têm alterações sensoriais, cheiro, sabor e textura. Tem crianças que não conseguem colocar a pasta na boca porque fica muito sensível, o gosto é desconfortável. Então, esse nicho de paciente, realmente as mães, quando tem um diagnóstico mais precoce, já faz uma série de terapias. Então, as terapias já requer muita atenção. E aí, estuda, e aí o outro período já é para ir para as terapias. E acaba esquecendo realmente da visita odontológica. Hoje eu atendo uma alta demanda de pacientes atípicos aqui em Fortaleza e eu vejo a cada dia mais que a procura é para resolver o problema. E é o que eu justamente explico e falo muito em rede social e tento fortalecer isso, não só para mim, doutora Aline, mas também para as famílias, orientando a importância desde os primeiros dentinhos de já se trabalhar com a prevenção. E quando a gente precisa trabalhar com esses pacientes, que são pacientes que têm um espectro, são pacientes que têm mais resistências, pacientes que não querem escovar, pacientes que não deixam nem a gente manipular a boca, são pacientes que eu preciso de um tempo maior, são pacientes que eu preciso entender todo o histórico da família, eu preciso entender se esse paciente é suporte 1, suporte 2, se é um paciente que realmente não gosta de barulho, se é um paciente que não gosta de luz, se é um paciente que não gosta do gosto, se ele tem seletividade alimentar. Então eu preciso estar integralizada com a equipe. Eu preciso conhecer quem é a TEL que acompanha, eu preciso conhecer quem é a nutricionista, a fono, a psicóloga, a psicopedagoga. Eu sempre peço um relatório desses profissionais para eu entender como que está essa demanda de atendimentos lá nas terapias, porque isso vai me ajudar muito em relação à abordagem que eu vou fazer no meu atendimento odontológico para eu conseguir realizar o procedimento. E muitas mães, elas são muito imediatistas, né? Elas querem chegar e já resolver tudo. Ai, quantas cáries tem? Ai, vamos fazer as 5 cáries hoje. Eu disse, eu não trabalho assim no meu espaço. Porque não adianta eu trazer seu filho para cá e a gente conter, segurar. Eu preciso permitir e deixar com que essa criança seja criança aqui. Ah, doutora Aline, mas não faz contenção dentro do consultório da odontopediatria? Sim, a gente trabalha com uma técnica também, que é a estabilização protetora. Existem crianças que precisam passar pela estabilização protetora, mas a gente precisa passar pela estabilização de uma forma mais humanizada. Os pais acolhendo, a gente trabalhando através de conexão com a criança com som. Se a criança não tem distúrbios sensoriais auditivos, a gente coloca um fone de ouvido, ele vai estar escutando aquela música que ele gosta, ou então ele vai estar assistindo na tela o que ele gosta, ou então ele vai estar brincando com objetos sensoriais para empilhar, porque aí a gente consegue lidar com essa criança para que essa criança realmente me ajude a eu manipular. E tem casos de pacientes que têm suporte grau 2, grau 3 e que precisam ser sedados. E quando precisam ser sedados, a gente tem tipos de sedação que a gente usa no consultório, que é o óxido nitroso, supervisão com oxímetro, e tem casos de pacientes que a gente precisa ir até para anestesia geral. Então, assim, a odontopediatria tem N formas de a gente ter abordagens com a criança. Claro que a gente não vai chegar a uma criança e já vai oferecer ali a realizar um tratamento de sedação de imediato. A gente faz toda uma construção do atendimento, a gente faz a manipulação da criança, a gente trabalha com a técnica do dizer, mostrar e fazer, e a gente entende a criança, a família e o grupo terapêutico. É por isso que é extremamente importante a gente levar informação para os pais, para as famílias, a respeito da prevenção. Muito. Porque você imagina, se o pai ou a mãe já tem ali uma desconfiança, começa a levar para médico, psiquiatras, psicólogos, e essa criança provavelmente é atípica, é interessante que ela se conscientize também de levar o quanto antes também para o odontopediatra. Sim. Porque aí ele já vai se ambientando nesse ambiente lúdico, já vai tendo noção ali, acostumando com o profissional, tendo noção de higiene para poder evitar de ter o problema. Porque não adianta nada também, o problema está instalado e você querer resolver de uma hora para outra, não é assim. Você vai causar um impacto negativo maior nessa criança. Então, se você já tem esse cuidado, entende que o dentista ele também faz parte dessa composição multiprofissional, é muito mais benéfico para a criança, atípica ou não. Com certeza, eu concordo plenamente. Até porque eu falo que o atendimento do consultório, ele vai além, ele vai em casa. Então, eu preciso estar conectada também com essa família no pós-atendimento. Eu preciso entender se a criança veio para remover um dentinho e foi lá o dentinho para a fada do dente. E o dentinho, eu preciso saber se essa criança parou o sangramento, eu preciso saber se essa criança tomou um sorvete, se ela realmente fez todos os cuidados pré-operatórios que eu realizei ali no pós-atendimento. Então, isso é muito importante, porque a criança se sente cuidada. Nossa, a tia teve o meu cuidado ali de saber como eu tô. E a família entende tudo isso, o quanto que é importante também. Então, quando a gente trabalha hoje no conceito família, eu sempre digo lá no consultório, eu sou uma odontopediatra que atendo
a família. Porque eu preciso entender o pai, a mãe, a avó, o cuidador que está ali levando, porque muitas vezes a avó tem um hábito, os pais têm outro e têm outra visão. E a criança, ela fica ali no meio do pai, dos vovós. O que é que eu vou seguir? Eu atendo muitas crianças também que são de pais separados. Então, muitas vezes, é uma psicologia aplicada na casa do pai, uma psicologia aplicada na mãe. E a criança fica ali, o que é que eu vou fazer? Aonde que eu vou seguir? Então, os pais, os dois precisam entender que é em algo construído para o bem da criança, que é o maior beneficiário ali no momento. Eu sempre mando as rotinas para casa, eu cobro os dois, e é incrível como os pais, eles são participativos, porque ele entende que o conceito ali que eu estou passando para ele é um conceito que vai melhorar a qualidade de saúde de vida. Eu já tive casos de pacientes que chegaram, uma paciente que eu nunca vou me esquecer, ela é cardiopata, faz acompanhamento com o cardiologista, e o cardiologista mandou uma cartinha para mim falando: doutora Aline, quando for realizar o procedimento, por favor, 1 hora antes do procedimento, realizar antibiótico terapia. Ou seja, pacientes que têm cardiopatia congênita, a gente precisa fazer uma medicação de um antibiótico terapia antes, para não ter riscos no pós-cirúrgico, sangramento. E aí eu disse, não, mas fique tranquilo, porque esse protocolo eu sei, mas para você ver o cuidado que o cardiologista teve e a atenção em estar orientando e falando, olha, profissional, preste atenção, é um paciente cardiopata e precisa realmente de uma prescrição antibiótica 1 hora antes do procedimento. Então, assim, existem muitos profissionais hoje que já trabalham dentro do contexto da humanização e que entendem a dor do outro e se posicionam no lugar do outro. E quando a família chega, a família se sente muito acolhida. Quando eu vou para o dentista, quando eu vou para profissionais, terapeutas, psicólogos, é incrível como você vê aquela conexão. Quando a gente não tem, a gente não volta, porque a gente não se sentiu acolhida naquele espaço. E hoje o mais importante é que a gente vive uma era de experiência e de vivências. Ser bom tecnicamente, eu sempre falo para meus colegas, meus ex-alunos, isso é prioridade. Todo mundo é bom no que faz. É obrigação, é prioridade. Mas você oferecer algo diferenciado, você fazer algo diferente e dar aquela conexão para que a pessoa se sinta realmente em casa, porque o nosso consultório é a nossa segunda casa. É onde a gente fica o maior tempo ali dentro. Né? O meu esposo até brinca assim, meu Deus, amor, você fica mais tempo no consultório que em casa, porque quando você está em casa, você chega, faz algumas coisas e dorme. Mas, então, eu tenho que estar muito bem ali, muito bem equilibrado, eu preciso estar bem energeticamente para conectar aquilo ali para aquela família. Por falar nisso, eu te acompanho nas redes sociais já há um certo tempo, desde a faculdade, enfim, mas rede social também não é da nossa geração. Hoje em dia é um desafio para um professor de graduação dar aula, porque hoje o aluno ele tem ali um mundo na mão, coisa que a gente não tinha quando a gente era da graduação. Então, nós somos de uma geração que a gente teve que se adaptar, inclusive, para divulgar nosso trabalho nas redes sociais. E você é muito forte no Instagram, você tem muito engajamento, você divulga muito seu trabalho, e isso é uma visão empresarial também. Muito. E eu queria saber quando que teve a virada de chave na tua carreira, na tua trajetória, para poder ver isso como uma oportunidade, como uma vitrine, e como que você começou a se posicionar fortemente no Instagram. Pelo menos eu acredito que você seja muito forte no Instagram, que é onde eu te acompanho mais. Hoje eu trabalho todas as redes sociais, né? Instagram, TikTok, YouTube, mas realmente eu tenho um fortalecimento da minha marca muito bem no Instagram. E aí são projetos novos também que eu tenho que fortalecer as outras redes, né? E é como você disse, na nossa época a gente não teve a oportunidade de conhecer essas ferramentas, que eu vejo que isso é algo que facilita bastante, porque a gente consegue mostrar ali, é um comercial. Em vez de eu ter um vendedor ali que vai bater de porta a porta, fazer visitas, ali eu estou me posicionando, mostrando o atendimento, mostrando o meu trabalho. E eu vejo hoje que realmente é necessário. Principalmente pós-pandemia, eu vejo o quanto de profissionais que teve essa virada de chave, que vem a necessidade de realmente estar mostrando o trabalho. Eu sempre brinco, conversando com minhas amigas e ex-alunos, eu digo assim, quem nunca é visto, nunca é lembrado. Então eu tenho que estar ali em vitrine para poder mostrar, seja qualquer nicho de mercado, seja dentista, médico, seja manicure, seja psicólogo, porque ali é uma venda direta. E essa virada de chave me veio muito intensamente antes da pandemia, quando eu comecei a montar o meu modelo de negócio. E já que eu estava montando, eu falei, gente, eu vou mostrar para que outras pessoas entendam tudo isso. E assim, fui fazendo, a gente começa devagarinho, vai tendo coparticipações, colaboradores, tendo parcerias e devagarinho a gente vai galgando a trajetória. E aí eu vou colocando sempre a minha energia ali no que eu acho que realmente ali tem algo de diferenciado.
E eu sempre pensei assim, a técnica de diferenciação vai me tornar ser diferente. Eu não queria ser mais uma odontopediatra. Como eu já tinha o dom, eu já sentia essa conexão com a criança e quando eu atendia, mesmo sem estar de personagem, as mães já gostavam do meu atendimento, eu já tinha feedbacks positivos, eu falei, nossa, eu posso fazer algo diferente para que as pessoas vejam e tentem modelar o meu modelo de negócio para ajudar mais pessoas. Porque eu sozinha não ia conseguir alcançar o Ceará inteiro. Minha cidade é imensa, então assim, outras pessoas podem modelar e podem também fazer isso para ajudar outras crianças e ajudar outras famílias para que elas tenham realmente um atendimento de qualidade. E aí foi assim, devagarinho gravando, no começo mais iniciante, tela escura, celular mais ou menos. E aí me virava com o que eu tinha. Em casa eu tenho assim uma pessoa maravilhosa, que é minha esposa jornalista, e ele sempre me pontuava. E detalhe, eu tinha muita vergonha de aparecer na câmera. Ele falava, não, vai amor, faz isso, vai dar certo, vai devagarinho mesmo, é assim mesmo. E hoje, Ave Maria, a câmera pra mim já é algo que eu já me familiarizo muito. E assim, tenho muitos projetos aí em acessão. Em breve vou mostrando e divulgando aí. Eu sempre mostro muito nas redes sociais, lá no Instagram, na Encantadora de Crianças. E assim, registrei minha marca. E assim, só tenho muita gratidão por todas as oportunidades que eu tenho, por tudo que eu tenho construído, por tudo que eu ainda venho construir, porque eu sinto que isso, como a Anísia falou no começo, é algo ainda que está sendo galgado. Eu sinto que eu ainda posso chegar mais lá. A gente tem sonho e a gente tem que realmente viver o nosso dia de hoje e pensar realmente em alcançar nossos sonhos. Anderson, inclusive eu acho que esse momento precisa haver uma transformação. Afinal, ela é encantadora de crianças. Eu também concordo. Ainda mais na Semana do Dia das Crianças. Eu tenho certeza que além dos pais que já nos acompanham, a Aline vai engajar no Instagram dela e a criançada toda vai vir conferir. Vocês querem que eu me transforme, saia daqui e entre no personagem? Sim. Com certeza. Vai ter contagem regressiva? Eu quero ver se vai me condicionar, que eu tenho medo de dentista. Então vamos fazer a contagem, Vamos vamos. fazer. 5, 4, 3, 2, 1. Agora sim, encantadora. E aí, vocês gostaram? Não, eu já tô aqui super condicionada pra ser atendida com meus personagens favoritos. Olha aí, ó, com meu óculos, que não é mais aquele óculos de dentista que eu tenho medo. Tô muito condicionada pra ser atendida. Você tem noção que as crianças usam os óculos e elas ficam super encantadas. As mães dizem assim, doutora, a senhora pensa em detalhes. Com certeza. Fora toda a padronização, ainda tem o óculos, Mas ainda a tem minha os animais, os curiosidade, objetos. eles não querem levar pra casa, não? Querem, amigo, querem. Aí eu converso, eu digo que o prêmio é outro prêmio, é uma surpresa que a Tia Aline vai dar, porque os óculos, eles vieram realmente da Disney. E eles precisam, quando retornar no consultório, ter tudo pra poder brincar e se divertir. Aí eles ficam mais condicionados, ficam tranquilos, graças a Deus. Mas me diz uma coisa, quando foi essa virada de chave? Você falou que teve uma época que você estava justamente sublocando o consultório e você usava o jaleco verdinho, rosa, azul, já para sair do branco. Mas quando foi que você teve a sacada de usar um jaleco totalmente diferenciado, uma fantasia? Foi justamente durante a pandemia, que foi quando eu comecei a ver muitos vídeos, eu via muitos vídeos da Disney, eu tiro a Disney como modelo de negócio dentro do meu negócio. E aí eu disse, menino, quer saber? Tem uma odontopediatra que é do Sul, que ela trabalha com jalecos personalizados. Todos os meus jalecos não são feitos aqui, são feitos fora. E aí eu conversei com ela, falei, ai Angel, queria muito ver como funcionava, como que faz pra te encomendar? Ela falou, Aline, vou te mandar um, você usa, me mostra aí nas redes sociais, e aí se você gostar a gente senta direitinho e eu te passo tudo direitinho. E hoje é uma grande parceira minha também, a Angel. E aí, quando eu vesti o meu primeiro jaleco, eu digo, meu Deus, tipo, eu me encontrei, quando você se vê no espelho, eu falei, nossa, é isso também que precisava para ter uma diferenciação diferente, mas ser diferente ainda no consultório. E alguns colegas dizem assim, Aline, que coisa estranha, coisa diferente, quer aparecer demais. E aí eu só sempre respondi educadamente, eu digo, mas é assim, é uma forma que eu encontrei de conectar a criança comigo mais ainda, e as crianças realmente ficaram muito encantadas. E aí não foi à toa que agora acabei de chegar recentemente da Disney, e aí sempre pensando em mais, sentindo que eu deveria investir mais no meu modelo de negócio, eu digo, eu tenho que montar minha metodologia, eu tenho que validar minha metodologia, eu tenho que registrar tudo isso, porque realmente é algo diferenciado, e é algo que muitas pessoas modelam, então quem modela o que tá dando certo é porque tá realmente dando certo. Então tive na Disney agora, fiz todo um treinamento
treinamento dentro dos bastidores da Disney, conheci o modelo de negócio, de gestão, de colaboradores das 4 empresas lá em Orlando, Disney, Universal, Apple, que todo mundo sonha e fica naquela ansiedade para quando a Apple vai lançar algum produto, principalmente agora na era do iPhone 15, muita tecnologia e também no Circo de Soleil. Então eu pude aprender que são metodologias distintas. Então assim, cheguei cheio de bagagem, quero realmente colocar em prática meus treinamentos, vem muita coisa boa por aí, eu tenho certeza disso. E eu quero que todos vocês aproveitem esse momento e que realmente vivam essa experiência que vai ser única e realmente encantadora. Muito bom. E, Aline, concluindo toda essa questão, né, da gente, na Semana das Crianças, eu quero que fique muito forte, assim, diante de todo o seu trabalho, diante da mensagem que você passou aqui pra gente, respeitar o tempo da criança, acolher essa criança. A gente não sabe, muitas vezes a criança ela não consegue falar o que ela sente, né? Ela tem dificuldade de denominar aqueles sentimentos. Então, um lugar para ela se sentir acolhida num local que é tão temeroso, que é o consultório do dentista, é muito valoroso tudo isso, né? Então, mais uma vez, parabéns. Não pare, né? O seu caminho tá em ascensão, né? E agora me despertou uma outra curiosidade. Porque há muito tempo eu não assisto nenhuma animação, nenhum desenho, né? Além de tudo, você tem que estudar a parte da saúde, a parte de gestão. Você tem que estar atualizado nos desenhos, não é não? Desenho, cinema, lançamentos que tem de personagem. Até porque a Disney, todo ano, ela traz personagens diferentes. Porque entende, se é uma criança que tem a oportunidade de todo ano ela vai ver a mesmice sempre. Então a gente sempre tem que estar em alta para poder ver realmente o que é que tá ali, o que é que as crianças estão gostando, qual é o personagem, qual a metodologia. Das meninas e dos meninos, né? Porque tudo é diferente, ó. Não é à toa que tem o Mickey, ou todas as personagens de Mickey, tem a Minnie que você tava, os bonecos, os personagens, as crianças, assim, é uma festa. Tem criança que chora pra não ir embora lá do consultório, vocês têm noção? E a mãe, vamos, fulano, eu digo, deixa aí, no final eu mando deixar em casa, vai brincar, vai me ajudar, ó, vamos ser atendente por um dia. Aí eu também tenho jaleco de criança, também de personagem infantil, aí tem criança que às vezes não quer nem conversa, não quer sentar, eu falei, vamos se transformar igual a tia Aline? Olha, eu tô de pantufa hoje, você quer um jaleco diferente, diferenciado? Aí a criança, tia, eu quero esse personagem, se não tem um personagem eu coloco um outro, e aí eu vou conduzindo essa criança, e a criança realmente diz, tia, eu não quero ir embora, amei vir pra cá, eu nunca vi isso, nunca conheci isso. Então é isso, a gente precisa gerar uma conexão do profissional da saúde para que a criança realmente se sinta pertencente. E incrível quanto as mães hoje, as famílias já entendem esse valor. Eu sempre falo a questão de conhecer o espaço, conhecer a profissional, porque tem todo o fator de empatia, muitas vezes conhece pela internet, vai acompanhando ali em rede social para saber se eu levo ou não levo, escuta feedback de outras famílias que já tiveram no espaço. Então, assim, é uma rede muito bacana. Então, assim, hoje eu sou muito realizada. Eu estou muito feliz realmente por todo esse processo que eu estou vivendo. E eu sinto que isso realmente eu estou ainda galgando. Eu sinto como se fosse um começo de novas viradas de chaves e que realmente vem com algo diferenciado assim para ajudar muitos profissionais, que é o que eu quero, não só ajudar os dentistas, os odontos pediatras, e sim outros profissionais da saúde para utilizar essa metodologia, porque essa metodologia pode ser utilizada por todos os funcionários, por todos os colaboradores, por todos os profissionais. É algo que trabalha dentro de uma técnica de humanização, de excelência, de eficácia, é um modelo mesmo da Encantadora. E o que eu acho muito bacana é porque se a gente observar toda essa conversa, não foi uma trajetória rápida da noite para o dia. Você veio lá, digamos assim, lá debaixo do começo, você Sim. no serviço público, depois passando por plano, entra mestrado, dá aula. Então você tem uma bagagem muito grande para poder hoje você ter essa marca e, querendo ou não, você tem o mérito de conseguir desenvolver essa marca, esse produto e conseguir facilitar isso agora para outros profissionais. Sim. Né? Então, você também, querendo ou não, a partir do momento que você se torna, não sei como é que você vai chamar, se vai ser mentorado, seu aluno, o que for, se torna algo muito rico, porque você está entregando ali uma metodologia que você demorou muito tempo, investiu muito para construir, para desenvolver isso daí, você vai entregar de uma forma muito generosa para essas pessoas e vão com certeza, assim, nada é fácil, mas elas vão com certeza serem muito felizes para não terem também que esperar tanto tempo
porque a gente apanha, rala muito para poder chegar onde a gente chegou. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Eu tenho certeza que vai ser um projeto de sucesso. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito enriquecedor. Foi um conteúdo muito enriquecedor. Eu queria também falar o seguinte, que a Aline, como a gente falou, foi ousada, né? Então, pensou fora da caixa. Então, vocês, papais que estão aí nos assistindo, não temem pensar fora da caixa, sabe? Porque quem trabalha direito, quem trabalha com honestidade, com amor pelo que faz, vai chegar onde quiser. Então, Aline, mais uma vez, muito obrigada. É uma honra te ter como amiga e ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço profundamente a todos os telespectadores do programa de vocês, a vocês dois também por terem tomado essa iniciativa de realmente estarem disponibilizando o tempo de vocês, que eu sei que o tempo da gente vale ouro. Deixa a família, deixa a criança em casa, deixa paz, deixa o amor em casa. Então, assim, e estarem se dedicando para ajudar e dar mais qualidade e mostrar algo diferente que as pessoas também podem ter a oportunidade de conhecer. Isso é muito valioso. Esse projeto eu tenho certeza que tá só galgando aí, começando. Eu tenho certeza que vai foguete voar longe, viu? Eu tenho certeza. Que bom, amiga, que bom. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Não deixe de se inscrever no canal, nos acompanhe nas redes sociais, deixe o seu like e compartilha muito esse conteúdo que foi incrível. Eu tenho certeza que a criançada vai amar. Então, se você também tem alguma dúvida de qual é a época mais ideal para você levar seu filho pro dentista, não deixe de conferir esse episódio, hein? Então, um beijo e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Esse daqui é o Pateta, é o Pluto, só pra dizer. Pateta.